Olá pessoal, meu nome é Ramon Vargas, eu sou fotógrafo, internacionalista, advogado e um apaixonado por história e por geopolítica. Hoje estamos aqui para o quinto vídeo da sequência sobre o conflito Israel-Palestina. Lembrando que essa aqui é uma sequência serial, ou seja, é importante que você tenha visto desde o primeiro episódio para você compreender bem toda a cronologia desse conflito. Tá ok? Então eu vou deixar um card aqui no canto. Se você não viu os primeiros vídeos, volta lá no início dessa playlist e começa a assistir desde o primeiro, porque isso vai te ajudar muito a compreender tudo que vai ser dito ao longo desse vídeo. Tá ok? Bom, no vídeo anterior, no quarto vídeo, nós acabamos falando sobre o momento em que é feito o acordo de Camp David, o acordo entre Israel e o Egito para a paz entre esses dois países e o reconhecimento formal do Estado de Israel. Então, agora a gente vai entrar na década de 80, na história desse conflito. Só que, antes de entrar nessa década de 80, eu vou fazer uma breve recapitulação de coisas que são essenciais para a gente ter ideia no vídeo de hoje. Então, o conflito, a gente viu que ele remonta a muitos séculos, mas que o caldo começa a entornar na década de 20, no final da Primeira Guerra Mundial, em que o Reino Unido, no contexto do mandato britânico da Palestina, começa a incentivar a migração em grande fluxo de judeus para a região da Palestina. Isso ocasionou uma tensão entre árabes e judeus que culminou com o massacre de 1929 em Hebrom. Depois disso, tivemos a ascensão da Alemanha nazista, a perseguição aos judeus, o Holocausto e a Segunda Guerra Mundial. Após isso, em 1947, a ONU apresentou seu plano de partição que não foi aceito pelos palestinos, e em 1948 é declarada a independência de Israel, quando então seus vizinhos árabes declaram guerra e fazem a Guerra de Independência de Israel. Depois disso, em 1967, tivemos a Guerra dos 6 Dias, em que Israel ataca de surpresa os seus inimigos, os seus vizinhos árabes, e toma uma série de porções de territórios de outros países. Ocupa, então, a Península do Sinai, a faixa de Gaza e a Cisjordânia. Isso é muito importante a gente ter em mente o que acontece, então, nessa Guerra dos 6 Dias, porque muito do que se fala na paz na região hoje leva em consideração as fronteiras pré-Guerra dos 6 Dias em 1967. Então nós chegamos na década de 80, logo após a realização do Acordo de Camp David, que formalizou as relações diplomáticas entre Israel e Egito. Então, o que acontece? Os dois países passam a se reconhecer oficialmente e o Egito faz a paz com Israel. Por que era importante para Israel ter a paz em relação ao Egito? Bom, entre todos os seus inimigos da região, entre todos os seus vizinhos árabes, o Egito era aquele que era a maior potência militar. Então ter um acordo de paz com o Egito, saber que ele não seria atacado militarmente pela principal potência árabe da região, era muito importante para Israel. Então eles formalizaram esse acordo. Só que, em relação aos demais vizinhos árabes, Síria, Jordânia, Líbano, ainda não havia a formalização de paz. Então, na década de 80, nós estamos nesse contexto em que Israel está com a faixa de Gaza ocupada, com a Cisjordânia ocupada, e isso é um foco de tensão na região entre os israelenses e os palestinos. Por quê? Porque a Cisjordânia deveria ser um território em que estabeleceria a criação do futuro Estado palestino. Não apenas aquela região estava ocupada militarmente por Israel, mas estava de fato acontecendo a implantação de assentamentos israelenses na Cisjordânia. Eu vou fazer um vídeo futuro, um detalhamento maior sobre o que são esses assentamentos e o papel importante que eles têm hoje na dificuldade de se fazer um acordo de paz com os palestinos. Mas, falando de maneira bem breve nesse vídeo, os assentamentos são o estabelecimento de pequenas comunidades de israelenses, só que em território palestino. Por que isso é importante? Porque os palestinos entendem que aquele território, aquela Cisjordânia,
é uma porção territorial que vai ter as bases do seu futuro Estado independente e autônomo. Então o estabelecimento de comunidades israelenses ali, o estabelecimento de assentamentos, era muito mal visto pelos palestinos, porque era uma demonstração de que o governo de Israel não apenas não tinha nenhuma intenção de desocupar militarmente aquela região, como também era a demonstração de que eles pretendiam expandir a sua presença naquela área. Então isso era o foco de grandes tensões entre israelenses e palestinos. Então, na década de 80, em 1987, acontece um episódio em que, na faixa de Gaza, um caminhão militar de Israel atropela um grupo de civis palestinos. Aquele ali foi o estopim para uma série de revoltas, uma série de levantes populares dos palestinos, num movimento que ficou então conhecido como a Primeira Intifada. Intifada, em árabe, uma palavra que significa revolta ou levante. Então, foi o primeiro levante popular palestino, a Primeira Intifada. O que foi isso? Foram basicamente, eu vou mostrar para vocês agora algumas fotografias. Foram basicamente um levante popular em que havia uma resistência civil, havia um movimento de boicotes, de greves, de rebeldia civil e de ataques promovidos por civis contra a ocupação militar israelense, principalmente na Cisjordânia e também na faixa de Gaza. Então vocês vão ver nessas fotografias, por exemplo, que são verdadeiramente adolescentes, jovens, às vezes até mesmo crianças, fazendo atos de desobediência civil, como tacando pedras, por exemplo, em tanques, em blindados militares de Israel. Essas imagens ficaram muito famosas. Foram aqui mais um ponto em que a fotografia ela chega para contar a história do local. Essas fotografias, essas imagens que vocês estão vendo, mostram o caráter popular da Primeira Intifada. Nesse contexto da Primeira Intifada, houve a criação do grupo que hoje está muito em voga, hoje se fala muito, que é a criação do Hamas. O Hamas, a palavra Hamas é um acrônimo de Movimento de Resistência Islâmica. O Hamas ele foi fundado em 1987. E qual que é a origem do Hamas? Oficialmente, publicamente, Israel nunca vai admitir, mas houve um apoio indireto de Israel à fundação, à criação do Hamas. E agora vocês devem estar se perguntando, nossa, mas Israel vai ajudar a apoiar indiretamente aquele que é um dos seus maiores inimigos na região? Não faz nenhum sentido. E eu vou dizer para vocês o porquê que isso aconteceu. Quando aconteceu o acordo de Camp David, em que houve a paz entre Israel e Egito, a comunidade internacional começou a ficar esperançosa de que pudesse ser feito um acordo entre os palestinos e os israelenses. Então, na década de 80, estava muito em voga o debate a respeito da criação do Estado palestino. O que isso nunca foi de interesse, nunca foi na época e continua não sendo nos dias de hoje, interesse de Israel que a Palestina tenha o seu Estado independente. Em 1947, quando a ONU propôs o plano de partição, vocês lembram que eu falei que os árabes não aceitaram, os palestinos não aceitaram porque eles consideraram o acordo injusto. E o porquê que eles consideraram aquele acordo injusto? Porque de acordo com o plano de partição de 47, os palestinos teriam direito a aproximadamente 43% daquele território, de todo o território de Israel, onde hoje fica Israel e Palestina, ao passo que os judeus teriam direito para a criação do seu Estado de 56% do território. Acontece que a população de árabes, naquela época, na década de 40, no final da Primeira Guerra, era de aproximadamente 50% a mais de árabes em relação aos judeus. Então eles pensaram, nós somos muito mais numerosos, tem 50% a mais de árabes em relação a judeus, e eles vão ficar com 56% do território e nós apenas 43%? Eles consideraram isso muito injusto. E é por isso que eles não aceitam aquele plano de partição, em 1947. Então,
Quando chega na década de 80, está se falando muito na criação de um Estado palestino independente, o que não atendia ao desejo de Israel. Lembre-se que Israel estava expandindo seus assentamentos, estava buscando dominar aquela região como um todo. Então, na década de 80, se falando muito sobre isso, ficou muito em voga no cenário internacional um grupo que era a OLP, era a Organização para a Libertação da Palestina. O seu líder era uma figura muito emblemática, muito conhecida, que você provavelmente já ouviu falar, que era Yasser Arafat. Yasser Arafat era a figura de liderança da OLP e ele tinha um excelente trânsito internacional, trânsito com os egípcios, trânsito com os jordanianos, ele ficou um tempo refugiado, inclusive, no Egito, e estava se falando muito sobre a criação de um Estado palestino. Israel não tinha interesse nisso acontecer, então ele ajudou a, indiretamente, fomentar a criação de um grupo que era uma dissidência, então, do Fatah, que era o grupo que era a principal voz da OLP. O Fatah é um grupo secular, um grupo moderado, diferentemente do Hamas, que era um grupo jihadista islâmico de bases religiosas. Então o que acontece? No caso, Israel tinha todo o interesse de fomentar um racha entre os palestinos, uma divisão. Por quê? Os palestinos estando divididos, eles não estariam unidos em prol de uma mesma causa. Eles estariam rachados politicamente. Essa é uma estratégia já milenar de que você divide o seu inimigo. Você provoca uma cisão no seu inimigo para você conseguir se sobrepor a ele. Então Israel indiretamente apoiou a criação do Hamas naquele momento. Uma das diferenças do Hamas para o Fatah é que o Fatah é um grupo secular em que separa política e religião. O Hamas não. O Hamas é um grupo de base islâmica. Ele propõe a criação de um Estado palestino islâmico, com base nos princípios religiosos como sendo a sua lei. E essa é uma diferença muito importante entre esses dois grupos. Então, o Hamas, ele achava que o Fatah era muito moderado, que ele dialogava demais, e o Hamas era um grupo extremista. Israel subestimou o poderio político e militar do Hamas. Ele achou que por ser justamente um grupo extremista, ele não conseguiria apoio, não conseguiria capilaridade popular e, portanto, serviria apenas para dividir a população. Só que não é isso que acontece e a gente viu isso nos ataques que foram realizados em 7 de outubro de 2023. Então, foi nesse contexto da primeira intifada em que o Hamas é criado. O Hamas, que na verdade foi fundado a partir de uma dissidência da Irmandade Muçulmana. Muitos palestinos eram membros da Irmandade Muçulmana, que é um grupo considerado terrorista no Egito, e fundaram então o Hamas. A questão da caracterização, vocês provavelmente já ouviram falar do Hamas como um grupo terrorista, mas a sua caracterização dessa forma ela é divisiva no cenário internacional. Por quê? Porque o Hamas ele foi fundado a partir de 3 bases. O início do Hamas era a partir da sua base assistencialista. Eles atuavam quase como se fosse uma ONG, fazendo assistencialismo, dando alimentos, distribuindo uma espécie de redistribuição de renda entre os palestinos. Foi assim que eles ganharam apoio popular. Então o Hamas ele tem a sua ala assistencialista, eles têm o seu grupo político e eles também têm o seu braço armado, o braço de resistência armada, que são as Brigadas Al-Qassam. Então, a caracterização do Hamas como um todo, como um grupo terrorista, é divisiva porque existem países que consideram o Hamas como um todo um grupo terrorista. Existem outros países que consideram apenas o seu braço armado, apenas as Brigadas Al-Qassam como um grupo terrorista. E existem outros que não caracterizam o Hamas como um todo como terrorista, que veem como legítima a criação desse grupo de resistência para a libertação da Palestina. Foi nesse contexto que houve a criação do Hamas. Qual que é a posição oficial da diplomacia brasileira em relação ao Hamas? O Estado brasileiro, diplomaticamente falando e historicamente falando, sempre se posicionou em relação ao terrorismo como um país que observa
as diretrizes do Conselho de Segurança das Nações Unidas, Conselho de Segurança da ONU. E o Conselho de Segurança da ONU, como um todo, não caracteriza o Hamas como terrorista. Então, embora os Estados Unidos, por exemplo, e o Reino Unido, que são membros do Conselho de Segurança, caracterizem o Hamas como um grupo terrorista, o Conselho de Segurança, de maneira geral, não o faz. E o Brasil tem como posição diplomática de não reconhecer como grupos terroristas aqueles que não são assim reconhecidos pelo Conselho de Segurança da ONU. E é por isso que o Brasil, oficialmente, não caracteriza o Hamas como um grupo terrorista, e sim como um grupo político com um braço armado que pratica atentados terroristas. Então essa é uma importante caracterização para vocês entenderem o que estava acontecendo na década de 80 e o papel que esses fatores todos desempenharam na fundação desse grupo, que hoje é um elemento central no conflito Israel-Palestina. Então, no próximo vídeo, nós vamos tratar justamente do que acontece na década de 90. Então, isso tudo que eu falei foi o cenário, o entorno do conflito na década de 80, com o crescimento das tensões, primeira intifada, criação do Hamas. E no próximo vídeo, nós vamos falar então sobre os acordos de Oslo, que representaram o grande momento em que a comunidade internacional efetivamente esteve esperançosa entre um acordo de paz na região, e foi um momento em que representou uma virada de chave em toda a relação do conflito Israel-Palestina. Então, se você gostou desse conteúdo, aproveita, se inscreve no canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com outras pessoas que você sabe que vão gostar desse tipo de conteúdo e fica ligado que eu te vejo na próxima. Um abraço!